É um assunto para o qual, às vezes, nós não teremos uma resposta pronta. Então, cada caso tem que ser analisado per si, olhando as circunstâncias, atenuantes, agravantes, para ver que caminho é o menos complicado. Às vezes, infelizmente, somos deixados só com essa opção. Mas a nossa expectativa é que, estudando esse assunto, muita coisa pode ser evitada quando nós conhecemos o que é que Deus nos revela a respeito do casamento, em que situações Ele permite uma separação e um novo casamento. Eu pretendo abordar, dentre os muitos textos da Bíblia sobre esse assunto, os dois que eu considero mais importantes, que são Mateus 19, que já lemos inclusive no culto, e 1 Coríntios capítulo 7, uma parte desse capítulo, onde nós veremos alguns dos princípios que eu gostaria de tratar com vocês na manhã desse dia. Bom, estou pedindo desculpas aqui porque a nossa projeção não deu certo. Eu não tenho simplesmente um cabinho que precisa para fazer a conexão do meu computador com o nosso data show, mas nós vamos dar um jeito nisso. Eu vou explicando desde o início qual vai ser a nossa abordagem, e eu vou dizer o que é que a igreja presbiteriana não aceita. Eu vou começar com a igreja presbiteriana porque nós usamos de um referencial, porque todo mundo que vai tratar desse assunto diz que está na Bíblia a posição dele. Então, naturalmente, há um problema de interpretação aqui, porque já que essas posições são diferentes, então alguém está interpretando a Bíblia errado. Então, o ponto em comum que nós temos aqui é que essa é uma igreja presbiteriana e ela tem uma confissão de fé onde esse assunto é tratado. Então, o que é que nós não aceitamos? Quais não... A igreja presbiteriana não aceita as seguintes posições. Primeiro, que o casamento é um sacramento. Essa é a posição da igreja católica. A igreja católica tem 7 sacramentos, e o sacramento é visto como uma espécie de ritual ou evento ou instituição sagrada, que faz com que as pessoas que participam desse sacramento recebam algum tipo de graça ou favor da parte de Deus. Por exemplo, a missa é um sacramento para eles, extrema-unção é um sacramento, e o casamento é sacramento para eles. É essa perspectiva da Igreja Católica. E porque a Igreja Católica vê o casamento como sacramento, ela não aceita divórcio, desquite, porque acha que é uma quebra desse sacramento. Coloca o casamento numa posição que nós entendemos está, embora nós honramos o casamento, mas ele não é meio de graça, a ponto de que as pessoas casadas, elas... estão num estado diante de Deus de favor e graça superior a quem não estaria, o que é até uma contradição, porque na Igreja Católica o celibato também é sacramento, ou seja, os padres, quando alguém quer se tornar padre, ele faz o voto de celibato, e o sacerdócio, que inclui voto de pobreza, de castidade e de obediência, são os 3 votos que o sacerdote católico faz, tudo isso constitui um único sacramento. Então, essa não é nossa posição. A nossa posição com relação a isso é que o casamento, ela é uma instituição feita por Deus, mas que é para ser celebrada, feita, oficializada pelo Estado. A igreja pede a bênção de Deus sobre o casamento, mas quem casa é o Estado, é o juiz, não o pastor. Nós invocamos a bênção de Deus sobre o casamento. Há uma única exceção, que é quando o pastor está fazendo um casamento religioso com efeito civil. Mas antes disso ele teve no cartório, assinou uma procuração, há uma documentação, e depois ele tem que voltar e trazer ou alguém tem que levar aquele papel que é assinado lá durante a cerimônia, para que aquilo tenha efeito, tem 30 dias. Eu acho que eu já contei para vocês um caso em que eu fiz um casamento religioso com efeito civil e caí na bobagem de entregar o documento assinado ao noivo e dizendo: você tem 30 dias para ir no cartório para poder valer o que nós fizemos aqui. A lua de mel deve ter sido maravilhosa, porque o moço esqueceu. 30 dias depois estavam descasados, não valeu. Então, envergonhadamente, fizemos uma pequena cerimônia particular, onde eu fiz tudo de novo.
E para ter certeza de que não ia acontecer de novo, entreguei para a sogra, não é? Pronto. Aí, com certeza, isso não iria acontecer outra vez. Mas a igreja não casa. Às vezes em que a igreja casava, era naquelas situações antigas, que são raras hoje, em que igreja e Estado são a mesma coisa, chamada de teocracia, como era o caso de Israel. Mas nas sociedades modernas, no mundo moderno, o Estado é laico, ele é separado da igreja. São duas instituições distintas, embora a serviço de Deus, cada uma na sua esfera. Mas o casamento, a instituição, a celebração, a oficialização do casamento é coisa do Estado. A igreja pede a bênção de Deus sobre o casamento.